Evangelho de Marcos, capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Nós estamos dando continuidade à nossa série A Cruz do Rei, baseada no Evangelho de Marcos. Hoje nós estaremos olhando para Marcos capítulo 11, versículos 1 ao 18 de Marcos capítulo 11. Diz assim o texto: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e a Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: Por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: O Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que estavam ali lhes perguntaram: O que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam os seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que os seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse: Ninguém mais coma desse fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: Não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nessa noite, Senhor, como em todas as noites nesse lugar, nós nos submetemos à Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que ela nos traga direção, clareza. Oramos, ó Deus, para que as preocupações desse dia, as preocupações da semana, ó Deus, que eficazmente estará começando na segunda, não venham tirar de nós, ó Deus, o direito de sermos abençoados, orientados e instruídos pela Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor gere em nós, ó Deus, submissão a ela. Que possamos ouvir, ó Deus, com os nossos ouvidos e entender, ó Deus, com clareza, ó Deus.
Oramos também para que não só, ó Deus, o nosso corpo esteja aqui, mas a nossa mente também não venha, ó Deus, flutuar por qualquer outro lugar a não ser, ó Deus, na atenção da Tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, nessa noite. Fala conosco, ó Deus. Assim nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Quantos pode dizer amém? Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, de Marcos, capítulo 1 ao 18, nós poderíamos dividi-los em 3 grandes partes desse texto. A primeira parte nós poderíamos dividi-la do capítulo 11, do versículo 1 ao 11, e poderíamos intitulá-la como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Versículos 12 ao 14, nós poderíamos intitulá-lo como Jesus critica a árvore sem fruto. E nos últimos versículos, 15 ao 18, nós poderíamos dizer: Jesus critica a religiosidade do povo. Mas bem antes de nós olharmos esses 3 grandes blocos, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para algo que era muito característico na pessoa de Cristo, que talvez, se nós observássemos isso em uma outra pessoa, em algum momento nós iríamos estranhar essas características em uma outra pessoa, a não ser sobre a pessoa de Cristo. Eu começo a falar sobre isso fazendo uma pergunta para você. O que você diria de uma determinada pessoa que se apresenta para você como uma pessoa branda, paciente e longâmina com algumas coisas que ela faz? Uma pessoa um tanto quanto calma, um tanto quanto paciente, uma pessoa que tem longanimidade naquilo que faz, ela não é atirada, ela não toma uma decisão muito rápida, ela pensa e repensa naquilo que ela deve fazer, mas de repente essa mesma pessoa, em um determinado momento, ela se mostra muito veemente, ela se mostra muito incisiva e um tanto quanto exerce uma certa autoridade naquilo que faz. O que você me diria sobre uma pessoa que apresenta talvez essas 2 polaridades? Talvez você conheça pessoas assim, que em um determinado momento ela é paciente, ela é longânima, ela é também um tanto quanto uma pessoa branda, mas em algum momento ela já é incisiva, ela exerce uma certa autoridade e ela é um tanto quanto veemente. Talvez, no mínimo, você diria que essa pessoa sofra talvez de um transtorno ou mental ou emocional. Talvez você fosse até ao extremo da coisa, talvez você dissesse assim: bem, pastor, eu acho que essa pessoa ela é um tanto quanto bipolar. Ela está bem num determinado momento, mas daqui a pouco ela está diferente. Em um momento ela é paciente, mas no outro momento ela é incisiva. Em Jesus nós conseguimos verificar, ao mesmo tempo, 2 características que parecem ser contraditórias, que aparentemente em qualquer outra pessoa seria estranho de nós vermos isso, mas na pessoa de Jesus nem tanto. Quando você lê a sua Bíblia, você vai ver que a Bíblia apresenta Jesus com 2 características marcantes. Às vezes a Bíblia vai chamar Jesus do Cordeiro de Deus, mas também a Bíblia vai chamar Jesus de quem? O leão da tribo de Judá. São 2 características que parecem serem opostas. São 2 características que parecem ser um certo tanto quanto contraditórias. E isso traz um certo assombro para um dos autores da Bíblia, chamado João, quando ele escreve Apocalipse, capítulo 5, versículo 5 ao 6,
que quando Jesus está mandando ele escrever o que ele está vendo, e ele se assusta, porque em um determinado momento não tem ninguém para abrir o livro, e surge uma voz, e ele ouve uma voz dizendo: olha, não se assombre, porque o leão da tribo de Judá, esse haverá de abrir o livro. E quando João, ele segue essa voz, isso está em Apocalipse capítulo 5, quando ele mal percebe, quando ele olha para o trono, quem está sentado no trono não é um leão, mas é um cordeiro, demonstrando essa característica de Jesus, que ao mesmo tempo é alguém que é paciente, é brando, mas é alguém também que é incisivo, tem autoridade e majestade. Talvez se você fosse olhar isso em qualquer outra pessoa, você diria: bem, não, essa pessoa é uma pessoa bipolar, às vezes ela é mansa, às vezes ela é humilde, mas ao mesmo tempo ela é incisiva, ela tem autoridade, ela julga com energia. O leão se sobressai por sua força e por sua majestade, mas em contrapartida, o cordeiro, ele chama a atenção pela sua brandura e paciência. Interessante que em Jesus nós encontramos esses pontos que são contraditórios, mas ao mesmo tempo eles são altamente equilibrados na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus nós encontramos majestade infinita e ao mesmo tempo nós conseguimos ver completa humildade. Na pessoa de Jesus nós conseguimos ver a soberania absoluta, mas também a completa submissão. Na pessoa de Jesus nós podemos perceber total dependência de si mesmo, mas ao mesmo tempo total confiança na pessoa de Deus e dependendo de Deus. Com tudo isso, Jesus, em todos esses extremos de caráter, ele não gera um colapso mental ou emocional. Você não olha para Jesus e diz: bem, ele é um bipolar, ele é uma pessoa desequilibrada. Mas na pessoa de Jesus reside esses pontos que parecem ser contraditórios para nós. Como pode alguém ser majestoso e ao mesmo tempo ser completamente humilde? Como pode alguém ser total, soberano, absoluto sobre todas as coisas, mas ao mesmo tempo se submeter a coisas? Como pode alguém que não depende de ninguém, depende dele mesmo, mas ao mesmo tempo ter total dependência de Deus? Apesar desses caráteres serem contraditórios, na pessoa de Jesus isso nunca vai gerar um colapso mental ou emocional, ao ponto de nós avisarmos a pessoas ou afirmarmos a pessoas: não, Jesus era uma pessoa bipolar. Muito pelo contrário. A sua personalidade forma um todo completo e belo. Em Jesus nós encontramos a imagem de um leão, mas ao mesmo tempo a imagem de um cordeiro. Em Jesus nós encontramos alguém que criou o universo, toda autoridade está sobre ele, soberania, honras e glórias está sobre ele, mas encontramos também na pessoa de Jesus alguém que nasce numa manjedoura, num coxo, em meio a um estábulo. Em Cristo Jesus nós conseguimos ver isso. Uma personalidade que é completa e bela, naquilo que nós poderíamos chamar de contraditório. E o interessante é que em meio a essa justa posição de alguém que é soberano, mas ao mesmo tempo humilde, de alguém que é Senhor sobre todas as coisas, mas também se submete a todas as coisas, em meio a essa justa posição que Marcos relata a entrada de Jesus em Jerusalém. Alguém que é soberano, mas humilde.
Alguém que tem a imagem de um leão, mas ao mesmo tempo é um cordeiro, agora está entrando em Jerusalém, não para ser simplesmente aclamado como rei, mas se preparando para a cruz. Isso é contraditório. Como um rei que entra triunfalmente em uma cidade chamada Jerusalém, que é aclamado por todos, hosanas a Deus nas alturas, mas ao mesmo tempo não está caminhando para sentar no trono e receber a coroa, mas está caminhando para morrer em uma morte vergonhosa da época, que é a morte de cruz. Isso é contraditório. Talvez em qualquer outra pessoa você pudesse dizer, essa pessoa é bipolar. Como é que ela, sendo rei, ela permite que isso aconteça com ela? Como é que ela, sendo Senhor sobre todas as coisas, ela ainda se submete a isso? É em meio a essa justa posição que nós vamos olhar agora, do versículo 1 ao 18, o que está acontecendo e o que Jesus quer nos ensinar com tudo isso. Versículo 1 ao 11, o primeiro grande bloco que nós falamos, diz assim o texto: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarre-no e tragam-no aqui. Se alguém lhe perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe, o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele, melhor dizendo, os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam os seus mantos pelos caminhos, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que os seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém, dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. O que estava acontecendo era algo legítimo para toda pessoa que era reconhecida como Senhor, como Rei. Esse tipo de recepção pública, como um desfile, ele era algo próprio daquela época. Os reis, eles desfilavam na cidade, entrando por dentro dela e sendo saudados por multidões, e a expectativa da multidão que saudava os reis quando eles chegavam na cidade é que no final do cortejo eles pudessem sentar no trono e serem coroados. Só que o interessante é que Jesus faz isso de uma forma bem diferente. Ele não entra na cidade montado em um cavalo de guerra. Ele não assume as honras de um rei real reconhecido pela cidade, reconhecido pelo povoado. Ele entra naquela cidade montado no lombo de um jumentinho, e muito mais ainda, um jumentinho que foi pedido emprestado. Era 0 bala, motor novinho. O texto diz que ninguém tinha ainda montado naquele jumentinho, mas não era dele. Como rei, Jesus poderia sentar num grande cavalo branco, muito bem tratado, mas ele faz isso de uma forma totalmente diferente.
ele olha para 2 dos seus discípulos e diz: olha, vai a tal cidade. Quando vocês chegarem lá, vocês vão ver um jumentinho novo, amarrado no lugar. Vocês peguem aquele jumento e tragam. E quando esses discípulos fazem isso, eles são questionados: o que você vai fazer com isso, rapaz? Isso aí é nosso, talvez. E eles dizem: olha, o mestre pediu isso. Aqueles homens permitem, eles trazem o jumentinho para Jesus, eles colocam um manto sobre o lombo daquele jumento, Jesus sobe sobre aquele jumento e entra dentro da cidade de Jerusalém. Mais uma vez, uma tamanha contradição. Um rei no lombo de um jumento. Aparentemente isso é contraditório para qualquer outra pessoa. Como pode alguém, tendo tanta posse, viver de uma forma tão humilde? Como pode alguém, reconhecido como rei, entrar numa cidade sendo saudado sobre o lombo de um jumento? Ali estava a imagem de Jesus, o rei de poder legítimo, miraculoso, entrando na cidade não para ser coroado, mas para mais tarde assumir a cruz e no lombo de um jumento. O texto diz no capítulo 11, versículo 1 a 11, que quando as pessoas olham aquele homem em cima de um jumentinho, as pessoas não riem. Talvez muitos poderiam dizer: ué, o que esse camarada está fazendo? Entrando no meio da cidade, em cima de um jumentinho. Mas o texto diz que quando as pessoas olham, eles começam a aclamar Jesus, dizendo: Hosana, bendito é o que vem no nome do Senhor. Essa palavra Hosana é uma palavra que foi transliterada, quer dizer, traduzida do aramaico para o grego, que queria dizer: salva-nos, Senhor. Quando aquelas pessoas veem Jesus, mesmo sendo humilde, em cima de um jumento, não como um grande rei, em cima de um grande cavalo, entrando humildemente, eles reconhecem na pessoa de Jesus a autoridade deles, eles começam a gritar em grego: Hosana, Hosana, que queria dizer: salva-nos, salva-nos, salva-nos. E a pergunta é: quantas pessoas, talvez, naquele momento, não estavam em dúvida: será que ele realmente é o rei dos judeus? Será que realmente ele é o Messias? Será que realmente ele é o Senhor? A pergunta é: como é que eles fizeram essa distinção? Como é que eles olharam para Jesus e começaram a aclamar: esse é o nosso Salvador, salva-nos, bendito é o Senhor, bendito é o reino vindouro de Davi? Certamente, eles abdicaram daquilo que o profeta Zacarias já tinha anunciado há mais de 600 anos atrás. Se você puder ir junto comigo, lá em Zacarias capítulo 9, deixe marcado aí Marcos capítulo 11. Só é você voltar algumas folhas da sua Bíblia, você vai chegar rapidamente em Zacarias capítulo 9. Se você tiver alguma dificuldade, eu te aconselho a vir pela manhã na escola bíblica dominical. Zacarias capítulo 9, olha o que diz o texto do versículo 9 de Zacarias capítulo 9. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, de que modo? Justo e vitorioso, humilde e montado em quem? Num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Quando as pessoas estão em Jerusalém, eles olham para aqueles que eles estavam em dúvida: será que esse é o Senhor?
E quando eles olham e veem que ele está em cima de um jumentinho, eles se reportam a Zacarias, capítulo 9, versículo 9, esse é o nosso Senhor. O profeta Zacarias afirmou isso. O profeta Zacarias, ele disse que ele viria sentado em cima de um jumentinho. Ele viria como alguém vitorioso, mas ao mesmo tempo, alguém o quê? Humilde. Humildemente. Foi dessa maneira que cumpriria a profecia de Zacarias, capítulo 9. Foi dessa forma que Jesus se permite a ser reconhecido como Senhor, como Messias, aquele que viria. E o versículo 11, terminando esse bloco, vamos voltar lá, versículo 11 do capítulo 11, diz assim: Jesus entrou em Jerusalém, dirigiu-se ao quê? Ao templo, observou tudo à sua volta, e como já era tarde, foi para onde? Para Betânia com os 12. Assim termina esse primeiro bloco. Jesus pede aos seus discípulos para que eles peguem um jumentinho, ele sobe no lombo desse jumentinho, ele entra em Jerusalém, não para ser aclamado como rei de Jerusalém, não para sentar no trono de Jerusalém, mas para alguns dias mais à frente, que nós iremos ver mais à frente em outros cultos, para ser cravado, crucificado. Aquelas pessoas olham aquele homem simples em cima do jumentinho, eles lembram de Zacarias capítulo 9, versículo 9, eles dizem, bem, esse é o Senhor, esse é aquele que viria para nos libertar, hosana ao bendito, hosana ao filho de Davi, salva-nos, Senhor. E o texto termina no versículo 11, dizendo que Jesus, ao entrar em Jerusalém, ele vai diretamente para o templo. Ele chega naquele lugar, ele observa coisas, mas ao mesmo tempo, por estar muito tarde, o que ele faz? Ele volta para a cidade de onde ele tinha vindo, que era a cidade de Betânia. Agora nós vamos no segundo bloco. Qual é o raciocínio lógico que nós temos? Bem, já que ele entrou lá no templo, ele olhou tudo, estava tarde, foi para Betânia, versículo 12, vai dar o quê? Continuidade ao que estava falando do versículo 1 ao 11, que era a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, entrando no templo, observando alguma coisa. Bem, então ele tem alguma coisa para dizer. Só que o grande problema aqui em Marcos é que Marcos insere uma outra história. Ele pula, parece que Marcos ele corta essa história, e parece que isso é proposital. A impressão que nós temos é que Jesus irá continuar, no versículo 12, o que ele verificou no 11, só que Marcos, ele inclui uma outra narrativa. Ele conta uma outra história. Então, para nós não perdermos o fio da meada, nós vamos pular essa narrativa do versículo 12 ao 14 e depois nós vamos voltar a ela. Mas vamos dar continuidade na narrativa do versículo 1 ao 11, que está lá do 15 ao 18, que diz assim: chegando a Jerusalém, Jesus entrou aonde? No templo, e ali começou a fazer o quê? Expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo, e os ensinava dizendo: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões.
os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Meus irmãos, naquela época, quando alguém entrava no templo, ela tinha a entrada em uma área chamada a área do pátio dos gentios. Era o lugar onde era uma convivência comum, onde havia judeus e não judeus naquela região própria do templo. E essa área ela era destinada para as transações religiosas que eram feitas antes da oferta, antes do sacrifício que era dado a Deus. Era ali naquele lugar onde pessoas negociavam animais, compravam ovelhas, compravam cabritos, compravam pombas, conforme o sacrifício que era oferecido por cada pessoa. Assim que Jesus ele entra no templo, o que ele certamente deve ter visto, era multidões de pessoas comprando, vendendo animais, diversas barracas e pessoas cambistas que estavam trocando moeda para que as pessoas pudessem comprar os animais de sacrifício daquela época. Para você ter mais ou menos uma ideia de como funcionava isso, você já viu na televisão alguma bolsa de valores funcionando? Talvez em algum filme? Você já viu como é uma confusão? Um grita daqui, o outro grita dali, o outro levanta a mão, o outro sobe na mesa para poder ser ouvido. Imagina essa confusão toda. E ainda junto com vacas, cabras, pombos, ovelhas. Imagina a confusão que estava sendo formada dentro dessa região que era próximo do templo, chamado Átrio dos Gentios. O lugar, meus irmãos, aonde deveria haver silêncio, reflexão e oração, estava sendo tomado por profunda agitação religiosa. Mas o que estava acontecendo era simplesmente isso, uma religiosidade no coração dessas pessoas, através da compra dos animais para o sacrifício. Ninguém estava preocupado com o culto ao Senhor, mas as pessoas estavam preocupadas com aquilo que elas poderiam adquirir para depois prestarem culto a Deus. E em resposta a tudo isso, Jesus agora ele não responde como alguém paciente e humilde, como alguém que entrou em Jerusalém montado no lombo de um jumentinho. Jesus agora ele não se apresenta como o Cordeiro de Deus, mas Jesus agora ele se apresenta como o leão da tribo de Judá. O que ele faz? Ele entra no templo, ele começa a quebrar todas aquelas coisas e ele não permite que nenhum cambista faça nenhum tipo de transação. Isso está no versículo 15 ao 16 da sua Bíblia, diz assim: chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali fez o quê? Começou a expulsar os que estavam o quê? Comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E no versículo 17, ele explica o motivo pelo qual ele fez isso. Olha o que diz o versículo 17. E os ensinava, dizendo: não está escrito? Citando Isaías, capítulo 56, versículo 7, que diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então você
ouvindo o primeiro bloco, versículo 1 ao 11, e versículos 15 ao 18, que é o segundo, você talvez esteja dizendo assim: ah, pastor, isso aí tudo bem, eu entendi. Versículo 1 ao 11, eu entendi que Jesus é o Cordeiro de Deus. É alguém que consegue armazenar sobre ele soberania e humildade. É alguém que não requer sobre ele governo sobre todas as coisas, mas exerce isso humildemente. É alguém que realmente retrata aquilo que Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse, que o nosso interesse deve ser o mesmo interesse de Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, não usou de usurpação de ser Deus, mas se esvaziou de toda a sua glória, se fez homem e habitou entre nós e morreu na cruz. Ótimo, pastor, isso aí eu entendi, do versículo 1 ao 11. E do 15 ao 18, pastor, foi muito mais fácil ainda. Pessoas estavam fazendo o que não deveriam fazer no templo. Pessoas estavam esquecendo de Deus e negociando coisas. Pessoas estavam aproveitando do templo, do culto ao Senhor, para trocar dinheiro, para fazer câmbio, para trocar moedas, para vender coisas, para adquirir coisas. Pastor, isso aí foi muito tranquilo. Mas a minha pergunta, pastor, talvez seja a sua: que danado que está escrito desse versículo 12 ao 14, dentro desse texto? Por que Marcos insere essa história entre esses dois blocos? O que Marcos quer dizer com isso? E o que diz o versículo 12 ao 14, no meio de toda essa história? Diz assim: no dia seguinte, lembra? Jesus chega em Jerusalém, entra no templo, olha tudo, talvez ele não tinha relógio, né? Ele olha para o tempo e diz: está tarde, deixa eu ir embora. Qual é a expectativa que nós temos na continuidade da leitura? Jesus deveria voltar ao templo e terminar de fazer o que ele deveria fazer. Só que Marcos, ele insere uma história no meio de tudo isso. E a pergunta é: o que Marcos quer nos ensinar com isso? Olha o que diz os versículos 12 e 14. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. A princípio, o que nós acabamos de ler, o que está inserido no meio dessa história de Jesus entrar em Jerusalém, dele ser aclamado, dele entrar no templo e olhar o que está acontecendo, ver que é tarde e ele não faz nada, e lá na frente, no versículo 15 ao 18, ele volta ao templo, ele quebra tudo que está lá, ele não permite que ninguém faça negócio dentro do templo. E depois ele lembra Isaías capítulo 56, versículo 7, que Isaías diz que a minha casa será casa de oração, e os mestres da lei olham e ficam assustados com Jesus, com aquele ensino. Quando nós lemos isso aqui, o que Jesus está falando de uma figueira, a princípio, nos dá uma impressão que parece que Jesus fugiu do contexto de tudo que estava acontecendo. A impressão que nós temos também é que Jesus está jogando uma maldição sobre uma árvore porque ela não tinha frutos, e ainda muito mais, não era nem época da estação. Imagina, você está com vontade de chupar manga, aí você chega no pé daquela manga rosa, né, que é desse tamanho assim, né, bonita, né, ela bem vista, aí você chega com aquela vontade,
olha para a mangueira, olha para lá e para cá. Poxa, não tem fruto nenhum. Mangueira, nunca mais você vai dar fruto. Só que o grande problema era o seguinte, é que não estava na estação de fruto da mangueira. Assim também como não estava na estação de fruto da figueira. E sem mais nem menos, parece que Jesus, ele traz uma palavra dura, arrogante sobre aquele pé, sobre aquela árvore. Mas se nós formos observar mais de perto, não foi bem isso que Jesus fez. Jesus não teve um acesso de raiva porque ele queria comer um figo e não havia um figo na figueira. Muito pelo contrário. Jesus está querendo nos ensinar alguma coisa entre esses dois fatos religiosos que nós acabamos de ver aqui. Deixa eu tentar esclarecer isso melhor para você. As figueiras no Antigo Oriente Médio, elas davam dois tipos de frutos naquela época. Quando as folhas elas começavam a desapontar, ou despontar, melhor dizendo, na primavera, antes dos figos nascerem, os galhos da figueira, elas começavam a produzir uns tipos de nódulos, e que aqueles nódulos, eles eram comestíveis, eles eram doces por demais, eles eram tão quanto gostosos quanto o figo que era produzido por ela mesma. E quando os viajantes, eles se deslocavam de um lado para o outro, e eles olhavam para uma figueira bonita, as folhas bem verdinhas, né? Os galhos bem apresentados, né? E começava a apresentar algumas flores, eles tinham uma grande expectativa que nos galhos dessas figueiras haviam os nódulos que eram comestíveis. As pessoas iam até ele e tiravam aqueles nódulos, né, que eram como fruto, mas não eram fruto, e comiam daquele fruto, se saciavam com aquele fruto. Todas as pessoas que perambulavam pelo Antigo Oriente Médio, eles andavam olhando, né, nos locais aonde poderia existir uma figueira para que eles pudessem aproveitar daquele fruto. Quando alguém encontrava uma figueira e não via esses nódulos que eram como uma fruta, sabia que algo estava de errado com aquela árvore. À distância, ela era uma árvore perfeita, folhas muito verdes, galhos muito bem apresentados, espalhados, dando boa sombra. À distância, às vezes a figueira ela poderia ser uma figueira muito normal, pois as folhas tinham brotado, as florezinhas já estavam aparecendo, mas nem sempre elas apresentavam frutos que poderiam ser comidos. Ou essa árvore estava doente, ou ela estava morrendo por dentro. Crescimento sem fruto era sinal de deterioração de uma árvore. Quando no Oriente Médio as pessoas viam as árvores muito verdinhas, principalmente uma figueira com folhas, né, com as suas florezinhas, e não havia esses nódulos pendurados para que eles pudessem se alimentar, eles pensavam logo, ou essa árvore está doente, ou essa árvore está morrendo por dentro aos poucos. E eles entendiam que crescimento daquelas árvores sem fruto era um sinal de deterioração daquela árvore. Jesus estava simplesmente dizendo que esse era o caso dessa figueira. O que nós não podemos esquecer, irmãos, é que esse pequeno texto,
ele se encontra entre a primeira ida de Jesus a Jerusalém, entrando e olhando o templo, e a sua segunda vinda ao templo. É entre esses dois momentos que ele conta isso para os discípulos, ele usa isso como um ensino pedagógico para os seus discípulos. Jesus aproveita a oportunidade para dar uma aula particular contra a religiosidade superficial. E a figueira era um recurso visual que Jesus estava usando. Mas a pergunta é: o que Jesus queria dizer com esse ocorrido? O que Jesus queria ensinar com isso? A figueira serviu de uma perfeita história para Israel, para aquela nação, e mais do que isso, para aqueles que alegam ser o povo de Deus, mas não geram frutos para Deus. São pessoas que aparentemente são formosas, folhas verdes, galhos extensos, flores até mesmo penduradas, mas os seus frutos não estão sendo gerados. São pessoas que talvez estejam doentes ou morrendo por dentro. São pessoas que crescem, mas apresentam sinal de deterioração. João, relatando o que Jesus diz lá em João capítulo 15, se você for ir junto comigo, João capítulo 15, Jesus já tinha falado sobre essas questões do fruto. João capítulo 15, versículo 5 ao 8, Jesus diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Versículo 7, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será o quê? Concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem o quê? Muito fruto. Qual era o problema daquela figueira? Era bonita, bem apresentável, chamou a atenção de Jesus, formosa, uma grande aparência, só que ela não estava produzindo aquilo que ela deveria produzir. Ela não estava funcionando naquilo que ela foi criada para funcionar. Meus irmãos, há muitas coisas que podemos fazer que parecem sinais, e eu repito, sinais de verdadeira vida cristã, mas não são. Há muitas coisas que nós fazemos por simples agitação, pessoas olham para nós e dizem: poxa, essa pessoa é um verdadeiro cristão, olha o que ele faz, olha onde ele está, olha como é que ele se comporta, ele sempre está nos cultos, ele sempre faz isso, ele sempre faz aquilo, mas isso pode ser mera aparência de uma vida cristã. Podemos estar envolvidos com tanta coisa, mas sem produzir frutos que agradam a Deus. Pessoas podem cantar no louvor, vir à igreja assiduamente, assistir todos os cultos, participar de algum grupo. Essas coisas podem até crescer sem uma verdadeira mudança no coração. É isso que Jesus tinha visto naquela figueira, e é isso que ele está ensinando antes de entrar no templo e quebrar todas as coisas. Aquelas pessoas estavam vivendo uma vida religiosa, comprando ovelhas, cabritos, comprando coisas que poderiam oferecer no culto, mas dentro delas não havia nenhum tipo de fruto que agradava a Deus. É por isso que Marcos insere
essa história entre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e o ato de Jesus entrar naquele templo e quebrar todas as coisas, dizendo: religiosidade não nos leva a nada, a simplesmente pura aparência. Podemos correr o risco de nos ocupar com muitas atividades na igreja, sem que haja uma verdadeira frutificação de mudança no nosso coração. Alguém uma vez me procurou e falou assim: pastor, eu quero fazer alguma coisa na igreja. E eu perguntei: por quê? Porque eu preciso de mudar coisas dentro de mim. Eu falei: olha, para que algo mude dentro de você, você precisa se submeter a Deus e não fazer alguma coisa religiosamente. É isso que Jesus estava ensinando, através da imagem da figueira. Uma figueira linda, suntuosa, chama a atenção dele. Ele vai até ela, mas não encontra os frutos que ela deveria estar dando naquele período. Talvez a nossa vida ativa, a nossa vida religiosa, apresente para pessoas alguma coisa. Você olha para o fulano e diz: olha, ele faz aquilo, ele está todos os domingos na igreja, ele está todas as quartas-feiras, ele ora. Eu não estou dizendo que isso seja errado não, meus irmãos, mas isso se torna errado quando isso não gera transformação dentro de nós. Quando nós saímos aqui por essas portas e dizemos assim: isso não tem nada a ver comigo não. O que adianta manter uma vida religiosa com Deus ativa, uma vez que essas coisas não nos transformam por dentro? Continuamos invejosos, tumultuadores, destiladores de ofensas, mentirosos, pessoas que não liberam perdão e que maqueiam o convívio com o irmão. Tem alguma coisa contra o irmão, mas não diz nada, não trata, maqueiam as coisas. É como uma figueira muito bonita, mas que não está gerando frutos que agradam a Deus. É como alguém que entrava no templo naquela época, negociava animais para o sacrifício, mas nada transformava as suas vidas por dentro. Era como alguém que olhava e via alguém em cima de um jumentinho e dizia: hosanas ao Senhor nas alturas, reconhecia Ele como Senhor, mas não se permitia ser transformado por dentro. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, se você puder ir junto comigo, Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Paulo diz assim, Gálatas 5, versículo 16: por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Libera para mim, por favor. Obrigado. Versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o quê? O reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos,
provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Jesus estava ensinando aquelas pessoas que estavam vivendo religiosamente, que talvez elas pudessem estar sendo igual àquela figueira, bonita, aparente, que chama a atenção, que faz com que pessoas se aproximem dela, mas quando vão ver os seus frutos, não são frutos que agradam a Deus. É por isso que Marcos insere esse pequeno texto entre esses dois acontecimentos. E é a partir daí, depois de contar essa história do versículo 12 ao 14, de mostrar isso para os seus discípulos, que Jesus entra no templo, quebra o que tinha que quebrar, não permite que os cambistas negociem naquele lugar. Mais tarde, Jesus limparia o templo de toda aquela atividade religiosa que não gerava fruto algum. Com isso, ele está dizendo que não queria mais do que mera agitação. Sabia que nós podemos viver assim, irmãos? E hoje eu tenho que fazer isso. E eu esqueci de orar hoje. E tem um culto hoje, e tem um pequeno grupo, e tem não sei o quê, e não tem sei o quê. E nós vamos nos encharcando de reuniões, de atividades, mas não permitindo que tudo isso transforme o nosso coração. Não permitindo que nada disso mostre para aquelas pessoas que estão ao nosso redor que agora nós temos uma nova vida em Deus. O que Jesus espera de nós é um tipo de transformação de caráter que vem apenas da percepção que fomos resgatados e redimidos nele. Não uma mudança de caráter por atividades religiosas. Não uma mudança de caráter por aquilo que eu faço na igreja ou deixo de fazer. Mas uma mudança de caráter pela percepção que cada um de nós temos, que um dia fomos resgatados por Ele e redimidos no seu sangue. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, ou lhe dizer algo. Se você é uma pessoa impaciente, ansiosa, será que tem ficado claro para as pessoas que convivem com você que você está superando isso? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Se você é uma pessoa raivosa ou inclinada a não perdoar os outros, você tem claramente começado a vencer esse seu lado? Está aprendendo a observar o custo do perdão? Ou você está apenas preocupado ou preocupada com uma porção de atividade religiosa? Preocupado simplesmente em fazer alguma coisa, de estar em um lugar? Ou você, a cada dia, nesse lugar que você está, fazendo essa coisa, você tem se permitido ser transformado por dentro e desenvolver fruto do Espírito Santo que agrada a Deus, que é domínio próprio, longanimidade, bondade, perseverança? Ou simplesmente é uma árvore que é bonita, mas os frutos não são interessantes a Deus? Entenda uma coisa: em Cristo nós não estamos nos tornando semelhante a uma pessoa, transformando ou sendo transformado simplesmente em uma pessoa melhor, mais disciplinada ou moralmente melhor. A vida e o caráter de Jesus, o rei que entra a passos lentos em Jerusalém, montado em um jumentinho,
e que entra a porta dentro de uma forma audaciosa, chamando o templo dele de minha casa, estão sendo produzidos em cada um de nós. Essa capacidade de Jesus entrar mansamente num lugar, ser reconhecido como Senhor, mas também em contrapartida, essa forma audaciosa de entrar no lugar e dizer, essa é minha casa e ponto. Isso está fazendo com que a sua vida seja transformada. Aquilo que talvez nós chamamos de contraditório, aquilo que uma vez nós olhamos para Jesus e dizemos, bem, ele é muito paciente, mas em contrapartida nós olhamos e dizemos assim, bem, mas ele tem muita autoridade. Esses dois aspectos que são distintos, isso tem mudado alguma coisa dentro de você e de mim? Ou simplesmente nós temos vivido religiosamente? Ou temos demonstrado em algum momento que somos aquela figueira muito bonita, mas que os frutos que deveriam ser desenvolvidos não estão sendo desenvolvidos? O que nós podemos, meus irmãos, aplicar desse texto em nossa vida nessa noite? Com que nós podemos sair desse lugar, dessa noite, dizendo, Senhor, me submeto a isso. Eu me coloco diante disso. Eu não quero ser uma pessoa religiosa. Eu não quero ser alguém que alguém olhe para mim e diga, lá, ele vai para a igreja, ele parece ser cristão, mas os meus frutos não condizem com aquilo que eu faço. O que nós podemos aplicar desse texto em nossas vidas nessa noite, antes de sairmos desse lugar? Primeira coisa, primeira aplicação que eu diria, é que nós podemos reconhecer Jesus como Senhor, como Salvador, como o Messias, como aqueles fizeram em Jerusalém, mas também nós podemos fazer o seguinte, nos envolvermos com Ele de uma forma errada, mesmo olhando para Ele e dizendo, hosanas a Deus nas alturas, mesmo entrando nesse lugar e levantando as nossas mãos e dizendo, bem, Ele é Senhor, mas ao mesmo tempo, tendo atitudes erradas em relação a Ele, achando que fazer algo para Ele é melhor do que nos submetermos, ou submeter os nossos desejos, a nossa vida a Ele. A primeira aplicação que nós podemos nos fazer é essa, que podemos olhar para Jesus, dizer, Ele é Senhor, mas não submeter a nossa vida ao senhorio de Cristo. Segunda aplicação que nós podemos fazer a partir desse texto, devemos ter cuidado para que a nossa aparência não transmita aquilo que deveríamos ser e não somos. A figueira era uma árvore bonita, mas sem frutos proveitosos. Às vezes nós podemos ter um linguajar de crente, se vestir como crente, andar como crente, mas o nosso fruto não traduz isso. Aquela figueira era muito bonita, mas não produzia frutos. Terceira aplicação que nós podemos fazer do texto na nossa vida. A vida religiosa, meu irmão e minha irmã, ela pode nos levar àquele grande dia de ouvir do Senhor, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. A vida religiosa pode nos levar a isso. Achar que está tudo certo, está tudo bem, mas naquele dia, ouvirmos de Deus, olha, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Quarta aplicação, as nossas atividades na igreja não servem, e eu repito, não servem de referência para demonstrarmos quem nós somos.
Não é porque você faz isso, faz aquilo, não é porque você participa disso ou participa daquilo, não é porque você é uma pessoa assídua no culto que isso vai revelar quem você é. Se o nosso coração não for um coração arrependido, se as nossas mãos não forem mãos limpas naquilo que nós fazemos, e se as nossas atitudes não forem atitudes piedosas, aquilo que nós fazemos nesse lugar não servirá de referência nenhuma para demonstrar quem nós somos. E quinta e última aplicação, eu faço um apelo para você. Por favor, eu repito, por favor, não tente colocar Jesus na periferia da sua vida, lá atrás, lá no cantinho, e só se remeter a Ele quando você tem alguma necessidade. Por favor, não faça isso. Não coloque Jesus na periferia da sua vida. Esse é um lugar em que Ele não pode ficar. Entregue-se a Ele, faça dele o centro total da sua vida e deixe que o poder de Jesus reproduza em você o mesmo caráter que Ele tem todos os dias. Creia em Deus, coloque a sua vida nele, permita que a sua vida frutifique frutos que agradam a Deus. Não seja uma figueira bonita, não viva religiosamente, não diga simplesmente, eu creio em Cristo, sem permitir que a sua vida se submeta a esse a quem você diz que crê. Pois um dia nós iremos estar diante dele, e talvez possamos receber uma grande surpresa: apartai-vos de mim, pois eu nunca vos conheci. Aquele que é paciente, amoroso, bondoso, ele também é vingador e justo. Para nós isso é contraditório, mas em Cristo isso é uma justa posição, perfeita e bela. E que Deus nos ajude, pois todos os dias nós estamos diante do Cordeiro de Deus, mas também diante do leão da tribo de Judá.